Shalom, meus Haverim. Shalom Aleichem. Paz seja com todos. Sou a Azarias Avidor Ben Eliyahu. Estou aqui mais uma vez para iniciar um estudo do livro de Giliana, Revelação no português, Apocalipse no grego. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 13, né? Até que, enfim, chegamos no capítulo 13. Estamos aí nos estendendo já para quase a metade do livro de Apocalipse, né? Nós já estudamos desde o capítulo 1 até o capítulo 12, né? Então, nós estamos dando apenas uma sequência ao mesmo estudo, né? Vejo isso como um curso. Se tiverem dúvidas, perguntas para fazer, podem perguntar aqui embaixo nos comentários, que quando eu tiver um tempinho eu vou responder. E também, se os Haverim tiverem interesse em contribuir com essa obra, podem realizar um Pix, né, de acordo com o que está aqui na descrição abaixo do vídeo. Tá bom, meus Haverim? Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo. O Apocalipse capítulo 13 é um capítulo bem polêmico, né? Principalmente no mundo cristão. Sabemos que o que os cristãos chamam de Novo Testamento, na verdade, o correto nome é, para nós, Yehudim Netzarim, israelitas nazareno, Ketuvim Netzarim, escritos históricos dos nazarenos. Tá bom, meus Haverim? Então, a gente geralmente pega o estudo do que está escrito nos Ketuvim Netzarim, como eu já falei diversas vezes em outros vídeos, tudo baseado dentro do Taná. Tudo que nós estudamos aqui, nós estudamos versículo por versículo, tudo é baseado no Taná. E o que é o Taná, Azarias? O Taná é o conjunto da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos, que é comumente chamado no mundo cristão de Antigo Testamento. Então, tudo que nós abordamos aqui é baseado no Taná, porque para nós, judeus nazarenos, para nós, Yehudim Netzarim, o Taná é a nossa chave, o Taná é a nossa base, o Taná é o nosso alicerce. Então, tudo que nós formos ensinar dentro dos Ketuvim Netzarim deve ser baseado dentro do Taná. Por que isso, Azarias? Porque a nossa Emuná reconhece somente e tão somente o Taná como escritura divinamente ditada e inspirada pelo Eterno, tá bom? Então quer dizer que o Novo Testamento, os Ketuvim Netzarim, não são considerados escritura e nem inspirado pelos Netzarim, pelos nazarenos? Não, são considerados como registro histórico, tá bom? Então, é que nem eu acabei de dizer, a nossa base, o nosso alicerce é a Torá, tá bom? Que está baseado lá no livro de Isaías, capítulo 8, no versículo 2, que diz que se não falar de acordo com o que está na lei e no testemunho, o testemunho são os profetas, ok? Se não falar de acordo com o que está na lei e no testemunho, não dê ouvidos a eles. Então, nós ensinamos tudo de acordo com a lei, que é a Torá, e o testemunho, os profetas. Baruch Hashem, por isso. Tá bom, meus Haverim? Então, para nós, Erudin Netzarim, a nossa base de emuná é o Taná, e não escrituras extras, tá bom? Por que que nós usamos os Ketuvim Netzarim? Porque foram escritos também por judeus, né? E são a base da nossa emuná nazarena, da base emuná Netzari, tá bom? É a nossa base. Em relação à história do nosso grupo, né? Vamos dizer assim, o grupo, um dos movimentos dentro do judaísmo, certo? Então, nós usamos os Ketuvim Netzarim como registros históricos, tá bom? Mas, Azarias, vocês creem que dentro dos Ketuvim Netzarim contém a palavra do Eterno? Com certeza. E os Ketuvim Netzarim contém a palavra do Eterno. Ela não é a palavra do Eterno, ela contém a palavra do Eterno. Por quê? Porque todos os Ketuvim Netzarim
ele é baseado no Taná, certo? As escrituras sagradas, que eram consideradas escrituras sagradas, né, pelos primeiros Yehudin Netzarim, era somente o que a gente conhece hoje como Antigo Testamento, porque na época não existia o Novo Testamento, era somente os escritos do Antigo Testamento, tá certo? Então, quando Charles Rachallet diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ele ali está se referindo aos escritos que hoje conhecemos comumente como Antigo Testamento, que de antigo não tem nada, né? Isso aí foi um título pejorativo dado pelo cristianismo católico às escrituras, para poder dizer que é antigo, algo que caducou, que não serve mais. E isso não é verdade, tá bom, meus Raverim? O nome correto que deve se dar aos escritos do que chamamos de Antigo Testamento é Taná, tá bom, meus Raverim? Torá, Neviim, Ketuvim, que quer dizer a lei, os profetas e os escritos, tá bom? Então, tudo que nós ensinamos aqui, por meio do estudo do livro de Guiliana, e não só de Guiliana, mas todo estudo que tiver aqui no canal, Azarias Avidor Ben Eliyahu, nós baseamos somente no Taná, tá bom? Ah, posso basear em algum preceito do Talmud, da Mishnah, enfim, posso também, mas nós não pegamos esses registros, certo, como sendo a nossa base. Nós pegamos esses registros como confirmações históricas, mas não como base de emuná. Base de emuná é somente, exclusivamente o Taná sagrado, tá bom, meus Haverim? Ok? E usamos os Ketuvim Netzarim, comumente chamado de Novo Testamento, de, de registros históricos, tá certo? Que prova a existência do Mashiach Yeshua, que prova a existência dos Rachalia, que prova, enfim, toda a história dos israelitas ali no período do Segundo Templo, tá bom? Então, nós vamos dar início, chega de blá, 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 né? Mas eu sempre gosto de dar essa introdução, porque às vezes a pessoa pega o vídeo aleatoriamente no canal e vem logo para o capítulo, por exemplo, tá pegando logo o capítulo 13 sem pegar os capítulos anteriores. Então, é sempre bom deixar a pessoa esclarecida nesse sentido, que a nossa emuná, ela é baseada somente, o nosso alicerce de fé é o Taná, tá bom, meus Haverim? Que é o que as pessoas chamam de os cristãos, né? Vamos dizer assim, chamam de Antigo Testamento, tá bom? Que de antigo não tem nada, tá bom? É um termo pejorativo. Antigo Testamento ou Velho Testamento é um termo pejorativo criado pela cristandade, tá bom? Então é bom deixar frisar e deixar claro isso para os Haverim. E tudo que nós formos ler dentro do dito Novo Testamento, né, que as pessoas conhecem como Novo Testamento, que na verdade o nome correto é Ketuvim Netzarim, escritos históricos dos nazarenos, ela deve ser baseada versículo por versículo dentro do Taná. Se nos Ketuvim Netzarim está dizendo uma coisa que não está batendo com o que está no Taná, você tem que descartar, tá bom? Por que isso, Azarias? Porque, infelizmente, os Ketuvim Netzarim que nós temos em mãos nos dias de hoje, né? Eles são a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Não são os registros originais em hebraico e aramaico que saíram das mãos dos apóstolos, dos Rachalia. Não são, tá bom? Não são os registros originais, tá bom, meus Haverim? Não são os registros originais, são a cópia da cópia da cópia da cópia. É claro que tem muita coisa que foram preservados, né? Muita coisa foi preservada. Porém, temos que ter muito cuidado. A nossa lente sempre deve ser a Torá, o Taná Sagrado, tá bom? Então fica a dica. Então vamos lá, vamos deixar de blá 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 e vamos iniciar o nosso estudo. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura aqui de Guiliana, capítulo 13. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe nesse estudo, ilumine as nossas mentes, ilumine
né, o nosso entendimento para que nós possamos vir a compreender os segredos do Eterno. Baruch Hashem, louvado seja o nome do Eloá de Israel. Baruch Hashem. Versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então vamos parar aqui, certo? Depois a gente vai continuando aos poucos. Vamos ficar no versículo 1 do capítulo 13. Então, quando a gente fala de mar, a gente pensa logo no oceano, né? Na areia da praia e tal, né? Como a gente imagina uma praia mesmo. Então, quando ele diz que, no caso aqui, Yohanan, ou Rachalia, né, que em português é João, o apóstolo, ele tem essa visão, ele diz, e pus sobre a areia do mar. Então, como é que eu vou entender as areias? A mar em profecia, né? Areia em profecia significa multidões, multidões de pessoas, né? Como a promessa que o Eterno fez ao nosso Abraham Avino, nosso pai Abraão, de que a sua descendência seria como as estrelas do mar, aliás, as estrelas do céu, perdão, as estrelas do céu e a areia da praia. Essa é uma das promessas do Eterno ao seu servo Abraão. Tá bom? Então a gente entende que a areia significa multidão, multidão de pessoas dentro desse entendimento, né, metafórico que o Eterno disse ao pai Abraão. Do mar, né? O que quer dizer mar, Azarias? Então vamos entender o que quer dizer mar em profecia, né? Então vamos aqui na busca, mar em profecia, sempre faça isso, tá bom? Nunca procure o entendimento principalmente do livro de Guiliana, que é um livro de Sode, um livro de segredos, pelo seu próprio entendimento. Procure o entendimento dentro do Taná. A explicação está nos escritos do Antigo Testamento. Então vamos lá. Tem uma passagem em Isaías que associa o mar com os ímpios. Tá bom, meus Raverim? Tá aqui. Ah, Isaías, Ixaiarro, capítulo 57, no versículo 20, e vai dizer o seguinte: Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o Eterno. Então, aqui, meus Haverim, o Eterno está dizendo claramente que o mar bravo, o mar é símbolo de impiedade, é símbolo de transgressão, é símbolo de povos rebeldes, de povos pagãos, de povos que não vivem a vontade do Eterno, de povos que não guardam a Torá, de povos que não vivem a vontade plena do Pai. Então aqui está bem claro, né, que o símbolo de mar são de ímpios. Então quando Yohanan Rachalia, João o apóstolo, esteve, né, aqui na ilha de Patmos, e teve essa visão e disse que se pôs-me sobre a areia do mar, ele quer dizer que ele estava sobre uma multidão de ímpios. Vamos botar aqui de volta no capítulo 13. Então, ele quis dizer que ele estava sobre uma multidão de ímpios, segundo Isaías, o profeta Isaías. Tá bom, meus Haverim? Continuando. E vi subir do mar, ou seja, de povos ímpios, uma besta. Então, quando a gente fala em besta, né, dentro do livro de Guiliana, do livro de Apocalipse, Revelação, nós entendemos claramente que essa palavra besta, ela não quer dizer que é uma pessoa que vai se manifestar como é pregado aí no mundo cristão protestante. Tá certo, meus Raverim? Não é uma pessoa em si. Quando as escrituras sagradas elas tratam do termo besta ou monstro, também tem alguns termos chamados de monstro, né?
animal, tem alguns termos também que são chamados de animal terrível, animal terrível, esses termos, monstro, animal terrível, besta, todos eles são associados a um poderio político e religioso, tá bom, meus Haverim? É associado a um poderio político e religioso ao mesmo tempo, as duas forças juntas, tá bom? Que nem no vídeo anterior, no capítulo 12, quando eu expliquei para os Haverim que o dragão vermelho de Apocalipse 12 é um símbolo do Império Romano Civil, né? Ali do início da formação do Império Romano, com os Césares, né? Com os imperadores. Então, o dragão vermelho é um símbolo poderio e, aliás, é um símbolo de poder político e religioso, que é um Hassatan, que é um Satanás. O que quer dizer Satanás? Acusador, opositor. Né? Não que seja uma pessoa espiritual, não é isso. Isso a gente entende com os olhos cristãos, que se trata de um ser espiritual, mas na verdade não é. É uma influência maligna, tá bom? Que existe no mundo. É uma influência, mas isso não quer dizer que seja um anjo. Tá bom, meus raveninhos? Espero que os raveninhos estejam entendendo. É uma influência que há no nosso mundo, que vem desde o início da queda, né, dos nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva. Tá bom? Por isso que diz que é a serpente desde o princípio. Tá bom, meus raveninhos? Então, muitas vezes a gente tende, mas tá, quando fala do dragão vermelho, a gente associa ao Hassatan, porque lá na própria explicação do capítulo 12 diz que é o próprio Hassatan, o acusador. Qualquer um que se opõe ao Eterno e à sua Torá é um Hassatan. É um Hassatan. Qualquer um que se oponha é um dragão. É um dragão. Tá bom, meus Haverim? Então, eu quero que os Haverim possam compreender que naquele momento ali do nascimento do Machia, que Israel estava para dar à luz o Machia, o poder político e religioso vigente na época era Roma, tá bom, meus Raverim? Então, o dragão vermelho descrito ali no Apocalipse capítulo 12 é Roma civil, tá bom? Toda a descrição, as 7 cabeças, os 10 chifres, os 7 diademas sobre cada cabeça, eu deixei tudo claro no estudo anterior do capítulo 12. Depois vocês podem dar uma olhada, tá bom? Então, nós judeus, Netzarim, nós não cremos na existência de um opositor a Deus, de um opositor ao Criador. Não existe. O Criador ele não tem opositor, porque o Criador ele é autossuficiente por si mesmo, ele é todo poderoso, ele é El Shaddai. Ele não tem um opositor. O Eterno é quem faz a luz e as trevas, o bem e o mal. Tá bom, meus Raverinhos? Tudo vem do Eterno. Ok? Então, os Haverim muitas vezes ficam confusos porque passaram muitos anos da vida enraizado dentro de uma religião que ensinava que o dragão vermelho era uma entidade espiritual, que na verdade não é uma entidade espiritual, é uma influência maligna que existe no mundo, ok? Que é manifestada como um poderio político e religioso. Então, na época lá do Apocalipse 12, da narrativa de Apocalipse 12, capítulo, versículo 1 até o versículo 7, né, ali é a manifestação de um império, do qual o profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 24 e 25, vai dizer, vai chamar, vai descrever esse dragão vermelho como sendo um monstro, tá bom, meus Haverim? Como sendo um monstro ou um animal terrível, sem descrição, tá bom? Então vamos voltar para cá agora. Então quem será essa besta que Yohanan viu? Lembrando que em Apocalipse capítulo 13, deixa bem claro que existem
duas bestas. Dentro desse capítulo 13, nós temos duas bestas. Essa que nós estamos vendo aqui é a primeira, tá bom? E mais abaixo, no mesmo capítulo 13, nós vamos ver a imagem da besta, que é a segunda besta. Então, nós temos duas bestas dentro do capítulo 13 do livro de Guiliana. E quem é essa besta, Azarias? A besta, que nem eu acabei de dizer, não é uma pessoa e muito menos uma entidade espiritual. A besta é um poder político e religioso maligno, tá bom? Que é constituído para fazer oposição ao povo do Eterno, que é Israel, tá bom? O Eterno só tem um povo, que é Israel, tá bom? Igreja não é povo, igreja é uma instituição, tá bom, meus Haverim? O povo do Eterno é Israel. Então, quando eu aceito que o Eterno é um, que ele é Had, que além dele não há outro, eu estou me unindo ao seu povo, o povo de Israel, assim como Ruth, a Moabita, afirmou a Naomi, uma gentílica. O teu Eloá é o meu Eloá, e o teu povo é o meu povo. Então aí fica bem claro que Ruth se tornou uma israelita, porque se uniu a Naomi e a sua família, e ali ela se tornou, sim, uma israelita. Tá bom, meus Haverim? Que isso deixe bem claro para todos. Então, quando nós nos unimos, né, por meio, a primeira circuncisão é do nosso coração, e aceitamos ser submissos à vontade do Abba Kadosh, do Eterno Hakadosh Baruch, bendito seja o seu nome, do Eloá de Israel. Tá bom, meus Haverim? Nós passamos a fazer parte, sim, da oliveira. Nós somos enxertados nela, mesmo vindo do paganismo, você é enxertado, ok? Por você passa a ser um israelita, tá bom? Então vamos continuando aqui. Então, uma besta, besta, poderio político e religioso. Aí vamos à descrição dessa besta. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, lembrei, o dragão que está lá no capítulo 12. Vamos voltar para o capítulo 12. Vamos ler só mais uma vez lá o capítulo 13. Aqui. Capítulo 13, ó. Ele vai dizer, ó, presta bem atenção, meus rabri. 7 cabeças e 10 chifres. Tá bom? 7 cabeças e 10 chifres. Aí você volta lá no capítulo 12. Aí você vai saber quem é que tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha aqui, ó. Apocalipse 12, verso 13. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Império Romano. Império Romano. Então, tá aí. Então, a besta que está lá no capítulo 13 é parte do Império Romano. É parte. É parte. Não que a besta seja o Império Romano, porque o Império Romano civil é o dragão vermelho. Mas essa besta de Apocalipse 13, ela tem uma característica do Império Romano civil, tá bom? As 7 cabeças e os 10 chifres. Que não expliquei anteriormente, que são 7 cabeças, porque Roma foi formada de 7 estados, tá bom, meus Raverim? Eram 10, como 3 dos 10 eram arianos, tá bom? Eles foram abatidos e ficou só 7. Por isso que são 7 cabeças. Que essas 7 cabeças elas têm influência até hoje em dia no mundo, né? Que são a herança da França, que eram os francos, os portugueses, que eram os suevos, né? Os espanhóis, que eram os visigodos, os ingleses, que eram os anglos, e assim por diante. Os germanos, que são a Alemanha, os lombardos, que é a Itália. Então, até os nossos dias vivemos influência ainda dessas 7 cabeças que constituem, né, que constituía o antigo Império Romano. Tá bom, meus Raverim? Continuando.
E sobre os seus chifres, 10 diademas, que né, nós acabamos de ver lá, que se refere ao dragão vermelho. Continuando. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia, né? Então, nós vemos aí o que significa nomes de blasfêmia, Azarias. O nome de blasfêmia é tudo aquilo que é contra a Torá, né? Então, por exemplo, a Torá diz que o Eterno é Had, que o Eterno é um, né? Mas Roma diz que o Eterno é três, né? Então, é um nome de blasfêmia. Outra coisa, a Torá ensina que o dia certo de guarda é o Shabat, é o sétimo dia, como está lá nas 10 palavras, comumente chamado de 10 mandamentos no mundo cristão. Porém, Roma diz que é o domingo. Tá bom, meus Raverim? Então, eu creio que os Raverim estão entendendo o que significa nome de blasfêmia aí. É tudo que é ao oposto à Torá. Tá bom? Então, sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. Então, vamos continuar. Né? Por quê? Porque quem instituiu o domingo, né, como dia de descanso foi um imperador romano, tá bom? Foi um imperador romano. E quem instituiu o Deus Trino também foi um imperador romano chamado Constantino no Concílio de Nicéia. Aliás, não foi nem no Concílio de Nicéia, foi no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Então, essa besta, que nem eu acabei de falar, ela é política e religiosa, tá bom? Ela tem é um poderio político e religioso. Então, nós vemos aqui o poderio político, que é sobre a dominação de territórios, 7 cabeças e 10 chifres sobre os chifres, 10 diademas, né? No caso, poderio político, demográfico, né? E demográfico, geográfico e demográfico, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia, poderio religioso. Então, nós temos o político e o religioso, que nem eu acabei de falar. Então, Azaris quer dizer que besta não é uma pessoa, não é uma entidade que vai se manifestar no futuro? Não, meus Averim, não é. Não é. É um poder que existe no mundo, um poder maligno. Por isso que no mundo há tanta fome, há tanta miséria, a peste, a fome. Porque essa força existe e ela sobrepõe contra a Torá do Eterno, contra a vontade do Eterno. Tá bom? E quem se sobressai em cima dessa força, desse poderio maligno, na verdade, a própria humanidade que faz a escolha. O Eterno, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, quando alguém faz algo ruim contra o seu próximo, contra si mesmo, ou, enfim, contra um animal, ali não foi nenhuma influência, não foi nenhuma entidade espiritual que foi lá e influenciou ele a fazer, não. Não é, nós, judeus, israelitas, nós não cremos que é assim. Que nem no mundo cristão, quando a pessoa faz uma coisa errada, eu disse, porque estava possuído. Porque foi uma entidade que influenciou. Não, não foi nada disso. Foi a própria pessoa que escolheu fazer. Ela escolheu fazer aquilo, tá bom? Então nós temos esse poder de escolha. Porém, infelizmente, a humanidade ela prefere escolher, né, o lado que não provém do eterno, o lado que é oposto à sua vontade. Não é oposto ao eterno, mas é oposto à sua vontade, que é a Torá, tá bom? O eterno nos dá as duas coisas. E aí você tem que escolher, tá bom, meus Raverim? E nós precisamos escolher o certo. Continuando, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, onde é que a gente vê uma profecia que diz que um determinado império é semelhante a um leopardo, né? Então a gente vê isso lá no capítulo 7 de Daniel. Vamos dar uma lida no capítulo 7. Vamos ler aqui todo esse versículo 2 e depois nós vamos para o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, que diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso,
e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Então, aqui nós vemos que está falando de grandes poderios políticos e religiosos. Então, vamos voltar lá em Daniel 7, ver quem é esse urso, esse leopardo e o leão. Tá bom, meus Raverim? Livros, em hebraico é Sefers. Sefer. Livro em hebraico é Sefer. Daniel, capítulo 7. Então, vamos lá. Ó. No primeiro ano, abra aí as suas Bíblias, Daniel, capítulo 7, versículo 1, que vai dizer o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Olha aqui, ó. Mar grande quer dizer povos, multidões de nações ímpias. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, ou seja, subiam desses povos. O primeiro era como leão. Veja que lá em Apocalipse 13 fala, né, que tinha boca de leão. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem. Foi-lhe dado o coração de homem. Então nós entendemos, né, qualquer pessoa pode pesquisar aí, que Daniel está falando aqui do Império Babilônico. Tá bom, meus Raverim? Então está falando de Babilônia. Então, quando fala que a besta tem boca como de leão, está se referindo aqui ao Império da Babilônia. Versículo 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante ao urso. Veja lá que ele diz que a besta tem pata de urso. Não é isso? Semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Então, dentro de profecia, o império posterior ao babilônico é, na verdade, a Medo-Persa. Não é isso, meus Raverim? Medo-Persa. Versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas, tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, a gente entende aqui que o próximo império, depois do Medo-Persa, foi o Império Grego. Né? Por que, que é um leopardo, Azarias? Pela velocidade que esse império conquistou, né, os territórios, pela velocidade. Por isso, o leopardo é um animal rápido. Então, é um símbolo do Império Grego. Versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O dragão, aqui está falando do dragão do capítulo 12 de Apocalipse. Tá bom, meus Raverim? E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, que nem eu falei desde o início, que dos 10 reinos de Roma, três foram arrancados, né? Os três reinos arianos. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas, né? Aqui, né, meus Raverim, é um símbolo também religioso, tá bom? E continuei olhando até que foram postos nos tronos. Aí ele vai dar a continuidade. Tá bom? Então, de acordo com Apocalipse 13, você deve fazer o link com o que está escrito em Daniel 7. Tá bom? Voltando lá para Apocalipse 13. Eu cliquei em Bíblias, não é em Bíblias. É em livros. Apocalipse 13.
Então vamos entender o que o Yohanan Hashalia quis dizer aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, ou seja, semelhante à Medo-Persa, na velocidade da conquista de territórios. E os seus pés como o de urso, né? Perdão, meus Raverim, o leopardo é símbolo, que a gente grava ao vivo, né? Então acontecem essas coisas. O leopardo, ele é símbolo da Grécia, tá bom? Pela rapidez da conquista dos territórios, é isso mesmo. E os seus pés como os de urso, né? Então, assim como a Medo-Persa derrubou a Babilônia, né, em um só dia, né? Essa besta, ela teria uma expansão do seu império, conquistando outros impérios com rapidez. E a sua boca como a de leão, ou seja, proferir blasfêmias, né? Como era na Babilônia, que eles queriam forçar os hebreus a adorarem imagens de escultura, criavam um decreto para que eles fizessem aquilo, para atraírem o seu Elohim, né? Seu próprio criador, e essa besta, ela tem esse poder também de blasfêmia, da boca de leão, como blasfêmia. E o dragão, que é o Império Romano Civil, deu-lhe o poder, o trono, seu trono e grande poderio. Então a gente entende aqui que quando fala em Apocalipse 13 dessa besta que sobe da areia do mar, que vem de povos ímpios, nós compreendemos claramente que não se trata do Império Romano Civil, que caiu ali por volta do ano 476 da Era Comum, porque o Império Romano Civil é, na verdade, o dragão, tá bom, meus Haverim? E essa besta ela é um conjunto de todos os impérios anteriores, de todos os poderes políticos e religiosos do anteriores, tá bom? Então, quem é esse poder? Quem é esse império Azarias? Então, nós vamos conhecer agora. Meus Haverim, esse império é o que na história, certo? Se todos aqui conhecem a história, já estudaram história geral, é o que nós conhecemos como Sacro Império Franco-Germânico. Tá bom, meus Raverim? É ele que foi o império. Esse império ele foi é, governado por um rei chamado Carlos Magno. Tá bom? Então, no versículo 3 dá a principal característica, que a gente vai entender que realmente trata-se desse Sacro Império franco-germânico, romano franco-germânico. Porque no versículo 3 ele diz o seguinte: e uma das suas cabeças, ou seja, a cabeça do dragão aqui, que é Roma, Roma civil, né, antiga, duas como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, significa o quê? Que após a queda do Império Romano Civil, logo se ergueria um novo império. Um novo império. Tá certo? Por isso que diz que mesmo uma de suas cabeças tendo sido ferida de morte, né? Ele reviveu, o Império Romano reviveu numa nova roupagem, numa nova característica. Tá bom, meus Raverim? Então vamos ler aqui um pouco na história geral, sites que não são religiosos, que falam um pouco sobre isso. Então eu reservei alguns sites que falam sobre isso. Aqui no site IFOENEM, do Enem, vai falar um pouco sobre esse Império Franco. Né? Então, ele vai dizer o seguinte: com o fim do Império Romano do Ocidente, ou seja, o início da Idade Média, começaram a surgir reinos cristãos bárbaros. Olha lá, as cabeças do dragão, né? Com a fusão das culturas bárbara e romana. Olha aqui, ó, fusão das culturas bárbaras. E o que que a besta é? Do capítulo 13 de Apocalipse, ela não é uma fusão, ela é uma fusão de culturas de impérios anteriores, babilônico, medo-persa, grego, romano. Então é uma fusão.
né? E é isso que vai dar a característica ao Império Franco-Germânico, meus Raverim. E eu não estou usando o site religioso, não. Isso aqui é o site de um preparatório do Enem que está falando isso. Um historiador, que eu acho que até ateu é. E a história prova isso. Vamos ler de novo. Com o fim do Império Romano do Ocidente, ou seja, a cabeça da dragão vermelho foi cortada, o início da Idade Média começaram a surgir reinos cristãos bárbaros, com a fusão das culturas bárbara e romana, né? Porque Roma ela já resgata todas as culturas anteriores, né? Só tem uma adaptação dos deuses gregos, né, na mitologia romana. A mitologia grega é adaptada na mitologia romana, mas são deuses que vêm lá desde da antiga Torre de Babel. Tá bom, meus Raverim? Continuando. Um dos principais deles foi o franco, objeto de estudo deste artigo. Olha aqui, vamos lá. O governo que atuou no desenvolvimento do império foi baseado em duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. Em relação ao Império Merovingio, Clovis foi quem unificou os francos, formou um império e conquistou territórios. Entretanto, seus sucessores não tiveram tanto sucesso e o poder foi dado a um funcionário da corte, o mordomo do paço. E aí vai continuando, vamos ler aqui. Ó. Quando morreu, o poder foi transferido ao seu filho Pepino, o Breve, que cedeu territórios à igreja. Veja que tem aí uma relação religiosa como um patrimônio de São Pedro, para obter o apoio desta e se tornar rei. Ele conseguiu tal apoio e fundou então a dinastia carolíngia. Com a sua morte, subiu ao poder o seu filho Carlos Magno, que teve grande notoriedade por suas conquistas, além de receber o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa. Então tá aí, viu, meus Raverim? A besta, né, que teve uma das suas cabeças decepada, porém, ela revive. Então tá aqui o reino do Sacro Império, né? Sacro Império Franco-Germânico. Olha aqui as cabeças dela, né? Ostrogodos, lombardos, burgundos, saxões, francos, bretões, visigodos, suevos, vândalos, são as cabeças, né, da besta. Por isso que diz que o dragão vermelho ele tem 7 cabeças. Tá bom, meus Raverim? Aí continuando. Ele foi, Carlos Magno, por um renascimento cultural muito importante para as artes e educação. Estabeleceu também as capitulares, leis que determinavam as regras do império e tinham grande relevância na sua administração. Com a sua morte, seu filho Luís o Piedoso assumiu o poder e governou um período com vários problemas políticos. Após seu falecimento, teve início uma disputa pelo poder entre seus 3 filhos, que dividiram o império com o Tratado de Verdun, em 843. Carlos o Calvo ficou com a parte ocidental, Lotário com a Lotaríngia e Luís o Germânico com a parte oriental. Então vamos ver aqui o que fala mais sobre o Sacro Império Romano Germânico ou franco-germânico. Né? Diz o seguinte: em 25 de dezembro de 800, o Papa Leão III coroou o rei franco Carlos Magno como imperador, revivendo o título na Europa Ocidental, mais de 3 séculos após a queda do Império Romano do Ocidente. Que semelhança com o que está no livro de Apocalipse, meus Raverim. Que semelhança, parece que eu estou lendo o que está lá no capítulo 13, no versículo 3. Olha aqui. E viu onde suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E olha o que, que ele vai falar aqui. Em 25 de dezembro de 800, o Papa Leão III coroou o rei Franco Carlos Magno como imperador, revivendo, olha aqui, revivendo, ressurgindo o título na Europa Ocidental mais de 3 séculos após a queda do Império Romano do Ocidente. O título continuou na dinastia carolíngia até 888 e de 896 a 899.
após ser contestado pelos governantes da Itália em uma série de guerras civis até a morte do último requerente italiano, Berengário, em 924. Então, essa besta que se trata em Apocalipse 13 é justamente o Sacro Império Romano-Germânico, ou Sacro Império Franco-Germânico. Tá bom, meus Raverim? Então, ficou claro aí, né? Então, vamos continuar. Versículo 4. E adoraram um dragão que deu à besta o seu poder, né? Que a besta é uma extensão do dragão, né? Na verdade, a besta é uma extensão do dragão, tá bom? O Sacro Império Romano Germânico, ele é uma das cabeças da Roma civil, tá bom? Foi cortado e reviveu. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E realmente foi isso que aconteceu. As pessoas ficaram maravilhadas pelo ressurgimento novamente de um novo império, né? Um novo império romano. Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Tá bom, meus Raverim? Ou seja, os 1260 dias profetizado lá em Apocalipse 12, que perseguiria Israel, né? A mulher, representação de Israel, do povo do eterno Israel, dos israelitas. E aqui está afirmando que esse mesmo poder continuou perseguindo o povo do eterno por esse período, que vai lá do ano 538, quando Justiniano dá toda a supremacia imperial ao papado, e vai até o ano de 1798, quando o general Berthier, com suas tropas, destitui ali o poder papal em 1798, aí perfazendo os 1260 anos de perseguição, que é referente a esses 42 meses aqui, é uma continuação do Império Romano Civil. Tá bom, meus Raverim? Ah, mas Arias, aí é um entendimento histórico profético. E o escatológico, como é que fica? Pronto. No escatológico, né, nós compreendemos claramente que nos dias de Gog, vamos dizer assim, né, que são praticamente os dias que nós estamos vivendo hoje, são os dias de Gog, né, que os dias que antecedem a vinda de Machia, né, haverá aí um período em torno de 2, 3 anos, se eu não me engano, 3 anos e meio, em que Gog vai realmente dominar, né, aí o mundo, né, vai liderar o mundo com as suas tropas militares, né, porque quando a gente fala de Gog, ele não é só um poder político e religioso, ele também é um poder militar, né, e vai ter um tempo, né, porque quando a gente fala na guerra de Gog e Magog, a gente pensa que é uma guerra que vai durar ali poucos dias, não é. É uma guerra que vai durar em torno de 7 anos, tá bom? Por isso que perfazem aí os 42 meses, os 1260 dias, porque perfaz um total de 7 anos, tá bom, meus Raverim? Ah, então é mais ou menos isso aí. Então a gente tem esse aspecto histórico em relação à Roma antiga, ao Império Sacro Franco-Germânico, e tem o aspecto escatológico, que é um aspecto futurista, tá bom? Que está dentro das profecias em relação a Gog, ok? Mas vamos continuar aqui, dando continuidade. Ah, e abriu a sua boca, e do versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Viu lá que eles têm a boca é igual da Babilônia, o leão, né? Para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, né? Blasfemar do seu nome, né? Ou seja, mudar, né? Os nomes corretos, né? Dos personagens da Bíblia, né? Das pessoas que compõem ali as Santas Escrituras, mudaram os nomes, passaram a chamar o Eterno de Deus, né? Que na verdade é um nome que provém do paganismo, do seu tabernáculo, né? Que é o seu povo, Israel, e dos que habitam no céu, ou seja, dos anjos,
né, dos escolhidos do Eterno, que foram arrebatados, né? Então, eles blasfemam, né? Porque eles pegam muito imagem de anjos e arcanjos e fazem imagem de escultura. Isso é uma blasfêmia, né, meus Raverim? E, e blasfemam do tabernáculo porque eles blasfemam de Israel, né? Israel, o tabernáculo aqui é símbolo de Israel, né? Com a doutrina da substituição, que afirma que a igreja substituiu Israel, né? Então, aqui tem diversos nomes de blasfêmia. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E normalmente o que acontece até os dias de hoje, né? Esse poder da besta, ele tem poder realmente de fazer guerra aos santos. Aí nós estamos aqui nos referindo ao poder do Sacro Império Romano Germânico, que instituiu ali no período, nós tivemos nos anos, né, posteriores, a perseguição na Espanha ao povo de Israel. Nós tivemos a perseguição por meio da Inquisição e diversas outras perseguições da história que nós nem fazemos ideia. Tá bom, meus Ravelin? E também ao poder, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que é um reflexo desse mesmo poder, tá bom? De fazer essa guerra e perseguir o povo do Eterno. Versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que dizem guardar o primeiro dia da semana ao invés do sétimo, as pessoas que vivem a vida guardando festividades como o Natal, né, que tem uma origem lá, né, na Torre de Babel, com Nimrod, né, celebram aniversários natalícios, que celebram festividades que não são as festas do Eterno, que estão descritas na Torá, né, que creem num Deus homem, que é trino. Então, tudo isso, né, faz com que as pessoas se voltem à adoração a esse poder e não ao que está dentro das Sagradas Escrituras. Porque se você lê a Torá e ouvir ali a voz do Eterno, você vai perceber, meu Raverim, meu Haver, minha Haverá, que é totalmente oposto ao sistema em que vivemos. Tá bom? Então aqui está falando do sistema em que vivemos. Continuando, se alguém tem ouvidos, ouça, que ouça mesmo. Atente e procure sair dela. Sair imediatamente de Babilônia, de Babel. Versículo 10 diz: Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, isso aqui parece que a gente está lendo uma notícia de jornal com o que aconteceu recentemente, né, meus Haverim em Israel, né? Então, quem age contra o povo do Eterno um dia tem que pagar, né? É o que está sendo escrito aqui no Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro também será levado. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada também seja morto. Então, é uma citação, na verdade, da Torá, quando diz olho por olho, dente por dente, é a mesma coisa. Tá bom, meus Ravel? E o Eterno pede para que o seu povo tenha paciência e espere por ele. Versículo 11 diz: E vi subir da terra outra besta. Ó, aqui nós já vamos iniciar o segundo assunto, tá bom? Que é a partir do versículo 11 já está falando de outra besta, tá bom? E que besta é essa, Azarias? Nós vamos ver agora. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão.
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vamos parar até aqui, até o versículo 15, tá bom? Então, quem é essa outra besta que sobe da terra? Ela sobe da terra, veja bem, ela sobe da terra. Que nem eu falei anteriormente, né, no vídeo anterior, que terra é símbolo de instituição. Nas profecias, terra é simbologia de instituição. Enquanto o mar é simbologia de povos ímpios, né? Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz que quando o Eterno fizer descer sua nova Jerusalém sobre a terra, nova Jerusalém, diz lá, e o mar já não existe. O mar significa os ímpios, a impiedade, a iniquidade, ela não existe mais. Tá bom, meus Raverim? Então, quando diz aqui que essa outra besta ela surge da terra, é porque ela surge de uma instituição política e religiosa, ok? Chamada Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Ou Franco-Germânico. Dando continuidade, uh, diz que ela tem dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, né? Então a gente vê claramente que é uma instituição religiosa, tá bom? Que nem eu falei, terra, símbolo de instituição, tá bom? Dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, símbolo de uma religião com aparência cristã. Por que que fala cordeiro? Porque ela tem, né, o Messias, né, de forma invertida, né, vamos dizer assim. Por isso que fala que ela tem dois chifres semelhante ao de um cordeiro, porque parece ser uma religião que crê no verdadeiro Machia, no Cordeiro de Israel. E falava como o dragão, ou seja, fala como Roma civil, o antigo império, tá bom? Ela fala como ele. E que outra besta é essa, Zarias? Meus Raverim, essa outra besta se trata em Apocalipse 13, é nada menos, nada mais do que o Vaticano, tá bom? Quem quiser aceitar, aceite. Mas o único, vamos dizer assim, o único reino, não é nem que seja um império, é o único reino que sai de um império com características romanas e religiosa com base o cristianismo, né? Ou seja, um tipo de messianismo, porque diz aqui que tem dois chifres alvos de um cordeiro, é, na verdade, o Vaticano, tá bom? Que foi ali no Tratado de Latrão, em 1929. Vamos dar uma lida aqui no Wikipédia, ele vai dizer o seguinte: o Tratado de Latrão de 1929, que criou a cidade-estado do Vaticano, descreve-a como a nova criação, preâmbulo do artigo 3, e não como vestígio dos muitos maiores estados pontifícios que anteriormente abrangiam a região central da Itália. A maior parte desse território foi absorvida pelo Reino da Itália. Em 1860, a porção final, ou seja, a cidade de Roma, com uma pequena área perto dela, 10 anos depois, em 1870. Aí ele vai falando um pouco sobre a história, né? Aí aqui embaixo ele diz: a cidade do Vaticano é um estado eclesiástico ou teocrático monárquico, viu? É um reino guardado pelo bispo de Roma, o Papa. A maior parte dos funcionários políticos são todos os clérigos católicos, de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais, né? Aí aqui embaixo ele vai dizer: o Vaticano é uma colina situada na região noroeste de Roma e não possui ligação
com as 7 colinas de Roma. Era o local dos oráculos muito antes da Roma pré-cristã. Então, vai falando um pouco aqui sobre as características desse rei. Então quer dizer, Azarias, que essa outra besta que fala do Apocalipse 13 está referindo-se aí à cidade do Vaticano? Exatamente, sobre ela mesma, tá bom? Que ela é um rei e que ela profere, né? Fala como fosse o antigo, é uma característica do antigo Império Romano Germânico Ocidental, que existiu sob o poderio de Carlos Magno. Aí continua, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, né? Ou seja, a primeira besta, a besta que emerge do mar, Sacro Império Romano Germânico. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, Sacro Império Romano Germânico. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, diante, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, eles são uma imagem de todo aquele Império Romano que existiu no passado, meus Ravelli. Tanto do Império Civil, quanto do Império Franco, Romano Franco-Germânico, quanto de todos os impérios com características de Roma, né? Como até hoje em dia nós temos aí os países da Europa que são, eles são, na verdade, vamos dizer assim, descendentes desse império, né? Eles são uma continuação, vamos dizer assim, uma continuação, como é que eu posso dizer a palavra? Não é quebrada, é uma continuação fragmentada desse império, mas existe até os nossos dias. O mesmo sistema existe nos nossos dias, tá bom? Aí continua, no versículo 16: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então, aqui está bem claro que ela perseguiu, esfolou, massacrou, fez de tudo com o povo do Eterno, certo? Então, principalmente na época da Inquisição, se você não não aceitasse a religião deles, eles matavam você, né? Isso é o quê? Sinal da besta, ou seja, sinal do poderio político e religioso romano, tá bom, meus Raverinhos? Então, essa imposição às areias existe até os nossos dias? Existe sim. Não como era na época quando eles eram império, né? Claro que não. Mas essa imposição existe sim, tá bom? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de guardar o Shabat, de guardar os dias de festa, porque o meu trabalho ele impede, né? Eu tenho que levar declaração, eu tenho que justificar, tem toda uma burocracia para que eu possa viver as mitzvot do Eterno. Então, até os nossos dias de hoje existe isso, tá bom? Essa oposição, né? As pessoas têm uma aversão contra o povo do Eterno, as pessoas têm uma aversão contra a lei do Eterno, contra a Torá, as pessoas veem de uma forma deturpada e pejorativa. Então, essas pessoas que vivem dessa forma, elas têm o sinal da besta, sim. Elas têm o sinal da besta. O sinal da besta não é nada de chip, não é nada de código de barras, não é vacina, não é nada disso que aí o mundo religioso cristão protestante ensina, não é nada disso. Muitas vezes o sistema ele faz disso para as pessoas perderem o foco do que é o certo, tá bom? O sinal da besta ele é espiritual, meus Ravel, não é uma marca física. Tá bom? A partir do momento que eu me posiciono contra o povo de Israel, que nem muitas manifestações aí saíram na televisão se manifestando contra o povo de Israel, contra os judeus, meu amigo, é sinal da besta. Tá claro que esse povo não pertence ao Eterno,
pertence ao sistema, pertence ao dragão e não ao eterno. Baruch Hashem, louvado seja o nome dele, louvado seja o seu nome. Tá certo? Então a gente vê claramente aí quem é que tem a marca e quem é que não tem. Tá bom? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que depois os Raverim podem até procurar depois, que eu falo sobre a origem do Islã, né? Que o Islã é um cumprimento profético que está no livro de Apocalipse, né? É uma das pragas do livro de Apocalipse, é o Islã, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas elas acham, mas de onde você tirou essa informação, Zares? Pelas informações que existem dentro do livro de Revelação, Apocalipse. Você faz um link com a história e com o que está escrito no Taná e você vai saber o que é que o Eterno está querendo te dizer ali. Então, o Islã, ele é uma praga, né, que o Eterno permitiu existir contra a idolatria, contra a idolatria. Hoje, o Islã se volta contra Israel. Não vou dizer a própria religião em si, o sistema islâmico, mas o fundamentalismo, vamos dizer assim, se volta contra Israel e contra os judeus, mas no futuro vai se voltar contra quem? Os cristãos. Por que que você fala isso, Azarias? Porque, segundo a profecia do livro de Apocalipse, eu creio que é o capítulo 8, é o 9, eu não estou lembrando ainda, mas eu vou deixar o vídeo desse estudo aqui na descrição, para os Raverim possam ver sobre esse estudo, que o objetivo é destruir a cristandade. A origem do Islã não é destruir o povo de Israel e o povo judeu. Vocês se enganam, não é. A profecia deixa claro que a praga que o Eterno permite vir ali por volta do ano 600, né, que é o Islã, é uma praga que ela vem contra o próprio cristianismo. Não é contra o judaísmo, tá certo, meus Haverim? Hoje eles estão contra o povo judeu por conta da questão de território. Não é nem tanto a questão religiosa ali, é a questão de território, de terras. Mas essa religião, ela veio para acabar com a idolatria, tá certo, meus Averinhos? Ela veio para acabar com a idolatria no mundo. Isso vem lá desde o início, quando houveram as cruzadas, que eles participaram, mataram dezenas, é a história até para contar, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, a origem do Islã, para os Raverim assistirem, de acordo com a profecia. E aí nós vamos concluir, né, com Devarim 6, né, que eu amo, chama Israel, que vai falar sobre o verdadeiro sinal, né, daqueles que têm o sinal do Eterno. Vamos lá. Devarim é Deuteronômio, capítulo 6, que vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1º. Estes, pois, são os mandamentos, as mitzvot, os estatutos e os juízos que o Eterno mandou para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temais o Eterno, Elohim, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho do teu filho, todos os dias da tua vida e os dias que teus sejam prolongados. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, pois, a Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Eterno aos seus pais na terra que mana leite e mel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, Eterno Eloheinu, é o único. E amarás, pois, ao Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Aqui, versículo 8, atentem. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. O que deve estar na nossa mão direita, que simboliza as nossas ações,
e na nossa testa, que simboliza os nossos pensamentos, a lei do eterno, a Torá do eterno, certo? E aquilo que vai de contra a Torá do eterno tem o sinal da besta, o sinal do sistema, o sinal político e religioso maligno, que é contra a Torá do eterno. Tá bom, meus Raverim? Então, tá aí. Voltando lá para Kiliana, para a gente encerrar o nosso estudo hoje. Espero que os Raverim tenham gostado, tá bom? Aqui, Apocalipse 13. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. 666 é o número de ênfase. 6 é o número do homem, que é o número da imperfeição. Então, quando ele dá ênfase 3 vezes o número 3, o número 6, significa que a besta, né, ela fomenta a imperfeição do ser humano, ou seja, o sistema em que nós vemos, ele influencia, ele dá ênfase à imperfeição ao ser humano, tá bom? Quando o Eterno diz que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, o sistema vai dizer o contrário. Quando a Torá diz que o dia de repouso é o sétimo dia, o sistema vai dizer outra coisa. Quando a Torá diz que o povo do Eterno é Israel, o sistema vai dizer que é outro povo, certo? Quando a Torá diz que, ah, que nós devemos não adorar outros deuses, o sistema vai te impor novos deuses além do Eterno, e assim por diante. Então, é o oposto, oposição. Tá bom, meus Haverim? Espero que os Haverim possam ter se deleitado nesse estudo, tá bom? Então, quando nós vamos lendo, né, as Sagradas Escrituras, nossa mente vai abrindo, e aí, quando nós vamos avançando nos capítulos, vai ficando tudo claro na nossa mente, tá bom? Então, é esse estudo que eu compartilho com todos os meus Haverim. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esses vídeos, de chamar as pessoas para assistirem, para estudarem juntos, tá bom? Porque é de grande valia o conhecimento. Oxéia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, vamos fomentar o conhecimento sobre Hakadosh Baruch Hu, o Eterno de Israel, e sobre o Mashiach Yeshua. Baruch Hashem, e até o próximo estudo. Shalom!